E vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Podeis assentar, meus amados irmãos, meus queridos. Aleluia. Deus, aleluia, sempre de olho no seu povo. Aleluia. Estamos vivendo, amados irmãos, momentos que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus. E nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Aleluia. Sinais na natureza, sinais na política, no comportamento humano. E o que às vezes me assusta, missionário Marcelino que está lá, aleluia, você é meu amado, viu? Glória a Deus. E o que mais me assusta, amados irmãos, é a falta de temor à palavra de Deus. E eu não estou falando do pessoal de lá de fora, não, é no nosso meio. Aleluia. E uma das coisas, amados irmãos, que Deus, Ele pretende, sempre foram muitas tentativas, desde que o homem pecou. Aleluia. E uma coisa que me chama a atenção, que Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, aleluia, Ele determinou os seus estatutos. Ele foi bem claro. Ele disse: ó, podeis comer de todos os frutos dessas árvores, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que o homem, pastor Juarez, aleluia, aqui presente, é muito difícil, muito complicado, aleluia. Muitas das vezes o homem não quer dar ouvido à voz do Senhor, e até os dias de hoje são assim. Estamos vivendo uma geração que muitas das vezes doente. Eu vou falar, meus irmãos, o que Deus está mandando. Eu não venho aqui, aleluia, passar a mão na cabeça de ninguém, porque tanto eu quanto todos que estão aqui necessitam ouvir umas verdades da parte do Pai. Aleluia. Eu não vim aqui dizer que você vai ganhar um carro importado. Eu não vim aqui dizer, aleluia, que você vai ganhar um apartamento de frente ao mar. Não. Jesus, Ele tem algo muito maior do que um carro e do que uma casa. Aleluia. E, amados irmãos, estamos vivendo uma geração que está buscando, aleluia, glória a Deus, os holofotes, aleluia, querendo aparecer, aleluia, querendo se destacar, aleluia, querendo honra, aplausos. Mas a glória é para Deus, tudo é para Ele, aleluia. Ele é que tem que ser o centro das atenções, não eu. Eu louvo a Deus que desde o início do culto Deus tem falado através dos louvores, aleluia. E um louvor aqui que me chamou muita atenção, que eu diminua e Deus apareça. Mas as coisas têm sido invertidas, né? As pessoas, aleluia, numa corrida com uma sede tremenda, em busca de aplauso, de elogios. Mas uma coisa é certa, o evangelho ele é bem claro. Para ganhar o céu eu tenho que perder aqui. Ninguém quer perder para ganhar. Mas o evangelho que eu prego, tanto dentro de uma igreja, quanto lá fora, como o Senhor me dá a oportunidade de levar o evangelho nas praças, nos terminais, é o evangelho do arrependimento.
Aleluia, não é esse falso evangelho que estão pregando aí, que as pessoas ostentando bens. Hoje pela manhã eu lembrei de uma passagem, pastor Juarez, que Jesus disse: os pássaros têm seus ninhos, porém eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Jesus, aleluia, o reino dele não é daqui. No entanto, muitos estão construindo os seus reinos e nem falam mais da volta de Jesus. Em seus cultos antropocêntricos de louvor ao próprio homem, mas eu louvo a Deus que esta igreja, aleluia, louva ao Deus Trino, poderoso, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele merece toda a nossa adoração e enaltecimento. Aleluia. E quando eu entendo isso, que o caminho, aleluia, para ser uma bênção na mão de Deus, é o caminho da humildade. Aleluia. Algumas semanas atrás eu passei algo, o pastor Marcelino, já chamo ele de pastor, estou profetizando. Aleluia. E eu tinha contado para ele, passei uma situação, e diante daquilo, nós vemos como as pessoas hoje estão de coração endurecido, né? Não quer reconhecer os seus erros. Como é que nós queremos subir, pisar em ruas de ouro, né? Andar e ver toda aquela beleza do céu com orgulho? Amados, eu louvo a Deus, porque Deus, Ele sempre, quando me dá a palavra, é quando eu estou orando de madrugada, é de joelhos, porque Ele é o primeiro pregador, pastor. Eu me coloco na presença dEle, eu digo a Deus: Deus, eu sou muito privilegiado. Primeiro porque o Senhor me salvou. O Senhor me salvou com 15 anos de idade. Hoje já estou com 50. Aleluia. Na época eu ia para um forró, já no finalzinho de junho. Mas Deus tinha um plano melhor do que o forró para mim. Aleluia. Deus tinha algo na minha vida. E eu lembro, meus amados irmãos, e vou falar aqui nesta noite. Interessante que eu ia para o forró e meu irmão disse: não, você não vai para forró coisa nenhuma, você vai para a igreja comigo. E pegou pelo meu braço. Darabassubi andaravassia. Deus, quando escolhe, irmãos, Ele toma com o braço com força. E interessante que a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Judas, que Judas, ele nos exorta a arrebatar os homens do fogo com força. Aleluia. E eu sei, meus amados, que foi um puxão assim. E eu fui para a igreja estava lotada, né? Convenção. E eu lembro que eu levantei a minha mão na hora do apelo. E até hoje eu não me arrependo nem um minuto. Porque coisa boa é servir a Deus, mas coisa melhor ainda é obedecer a Ele. Aleluia. E nos dias de hoje, amados irmãos, as pessoas não querem se humilhar. É aquela soberba. Se eu não tiver oportunidade, aquele culto não vai prestar. Não existe ninguém substituível. Aleluia. Isso faz me lembrar de Elias, quando ele estava na caverna e o Senhor diz: olha, há 7.000. Aleluia. Você não é o único. Aleluia. Você não é unanimidade. Mas o que nós vemos é que o orgulho está, aleluia, impregnado. Estamos vivendo uma época de uma epidemia, meus amados irmãos, que os homens não querem de modo algum se humilhar diante de Deus. Aleluia. Mas o Senhor aqui nos dá uma condição. Deus não força ninguém a obedecer a Ele. Ele mostra o caminho.
É sempre assim quando eu prego o Evangelho. O Evangelho é simples, é aquele que está registrado em Marcos capítulo 16, verso 16. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Existe céu e inferno, cada um pode ter a sua decisão. Aleluia, glória a Deus. Se para eu ganhar o céu eu tenho que perder aqui, eu tenho que renunciar, eu tenho que tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas muitos, aleluia, querem ser servidos aqui. Jesus deu tantos exemplos de como nós devemos nos comportar aqui. Deus lhe chamou, foi para você servir. Faça o seu melhor. E quando nós fazemos o nosso melhor, não é para agradar o pastor, não. É para se somar com ele, por amor à palavra. Porque a palavra de Deus, ela é bússola. Aleluia, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Aleluia, glória a Deus. Mas as pessoas não querem se humilhar, não querem reconhecer e estão doentes. E o vírus dessa doença se chama orgulho. Isso faz me lembrar um anjo de luz. Começou lá no céu, o orgulho. Deus criou um anjo tão privilegiado. A Bíblia ela vai nos dizer que ele era todo formoso, era um querubim. E ele foi designado para o ministério do louvor lá no céu. Mas aquele anjo começou a ficar todo orgulhoso, olhando, puxa vida, olha as minhas vestes, tudo cheio de pedras preciosas, a ponto de querer ser mais do que Deus. Queria se assentar no trono de Deus. Orgulho. Aleluia. E aí o que é que aconteceu? Foi expulso do céu. E hoje ele luta contra nós, para querer que nós também não chegamos lá, mas nós vamos chegar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amados. E ele tentou usurpar o trono de Deus. Olha, aleluia, como o orgulho torna a pessoa ignorante. Olha, Deus Criador, todo poderoso, expulsou ele lá do céu. No entanto, amados irmãos, Jesus é o contraste deste anjo. Jesus nos dá uma lição tremenda, pastor Juarez, aleluia. Porque Paulo, quando escreveu a igreja de Filipos, lá no capítulo 2, no verso 5 até o 8, ele falou bem assim para os irmãos. Creio que ele estava assim, reunido: meus amados irmãos, tenhamos o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo. Aleluia. E aqui a palavra vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É nele que eu tenho que me espelhar. Olha, aqui está um mistério, meus amados irmãos, de ser um crente sarado. Aleluia. Eu não sei como está a tua vida. Aleluia. Eu não sei como é que está o seu relacionamento conjugal, muito menos a sua vida espiritual, ou até mesmo o seu ministério. Mas uma coisa é certa: Jesus está aqui querendo sarar. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, e hoje essa pessoa
que algumas semanas atrás eu passei por uma determinada situação, mandou uma mensagem e ele continua irredutível, do mesmo jeito. E sabe por causa de quê? Do orgulho adicionado à ignorância. Mas eu vejo que ele sabe que ele está errado, mas ele não quer reconhecer. Mas enfim, eu disse: eu te amo. Glória a Deus. Do mesmo jeito, o coração está limpo. E Deus sabe, Deus é testemunha. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, aleluia. Se o meu povo se humilhar, glória a Deus, é necessário nós nos humilharmos, mas também orarmos. A segunda atitude é a oração. Quando nós oramos, começamos a se aproximar de Deus. Isso me faz lembrar de Moisés. Moisés orava tanto, tanto, que quando ele voltava do monte, a glória de Deus irradiava o seu rosto. Aleluia. E quando, aleluia, nós oramos, buscamos a face do Senhor, Ele vem assim e nos dirige em tudo. Tem crente que não ora, tem crente que acha para estar aqui é de qualquer jeito. Não é não, meus amados. Se eu estou hoje aqui com promessas que o Senhor fez há mais de 35 anos. E por quê? Aí o Senhor me fez entender que existe um intervalo de tempo para a gente amadurecer. Porque você não vai tirar um fruto da árvore antes que ele amadureça. Não vai servir para nada. Aleluia. E tem muitos crentes assim, verdes na presença do Senhor. Aleluia. Por quê? Aí eu vou voltar de novo, porque a causa desta doença, desta geração, se chama orgulho. Meus queridos irmãos, o orgulho, ele cega o entendimento do homem. O orgulho, ele cauteriza a mente. Aleluia. O orgulho, aleluia, ele paralisa a ação de Deus na minha e na tua vida. Portanto, nesta noite, destrua o orgulho antes que ele lhe destrua. Aleluia. Orgulho para perdoar o seu irmão, orgulho para pedir perdão, que nós temos que tirar. Aleluia. Não espere que alguém venha, mesmo que você tenha razão, quer quebrar, aleluia, o rancor, peça perdão. Aleluia. Eu também já fui orgulhoso, meus amados. Não pense que eu nasci prontinho assim, não. Jesus foi, ó, pá, tem que amassar, quebrar o vaso, tirar tudo que não provém dele, para ele poder usar. Aleluia. Eu já fui orgulhoso, já fui criança, já. Mas eu louvo a Deus que pelas situações que eu passei, eu amadureci. Aleluia. Isso é interessante, porque a pessoa com orgulho, ela está ferida e fere. Fere e está ferida. Ferindo e ferido. Isso faz me lembrar, há 2 semanas atrás, estava ouvindo um pastor pregar sobre isso. Eu digo, e é verdade. Ele fere e ele está ferido. Fere um, fere outro, aleluia. Mas Deus está aqui com o seu remédio sanativo para passar em nossos corações nesta noite. Se o meu povo orar, eu sararei. Aleluia. Mas, amados irmãos, glória a Deus, mas eu preciso também buscar a Deus, buscar a face do Senhor. Isso faz me lembrar, aleluia, de uma situação que ocorreu lá no Velho Testamento, louvado seja Deus, e que foi necessário, aleluia, glória a Deus, o povo buscar a orientação de Deus, porque muitas das vezes a gente fica tão atordoado com as coisas, a gente sozinho a gente não resolve não, chama a Deus, aleluia, busque a orientação, busque o caminho através de Deus e tenha muito cuidado com aquilo que você fala para as pessoas.
porque nem todos são de confiança, mas aquele que você pode confiar se chama Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E lá em 2 Crônicas, nesse mesmo livro, no capítulo 15, o verso 2, diz assim: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixares, vos deixará. E sabe o que aconteceu aqui, amados irmãos? Deus queria operar, aleluia, na vida de eram duas cidades, né? Quando nós desobedecemos a Deus, nós não obtemos vitória nenhuma. A gente tenta, mas muitas das vezes tem algo que está impedindo Deus trabalhar. Quantas das vezes o povo de Israel perdeu as suas guerras, foi derrotado, justamente por causa disso que eu vou falar agora, que se chama a idolatria. E a idolatria, amados irmãos, outrora nós pregávamos contra a idolatria, né? Muitas das vezes a igreja com suas imagens de escultura, e a gente sempre confrontava eles. Mas hoje a idolatria está no meio do povo de Deus. Aleluia, um pouco de voz aqui. Glória a Deus. E é o que a gente vê, amados irmãos, a idolatria. Chega um cantor famoso, as pessoas querem autógrafo dentro da casa de Deus, formando fila. Aleluia. Estamos idolatrando uns aos outros, e Deus não trabalha. É por isso que tem muitas igrejas doentes, necessitando da cura. Mas nesta noite eu louvo a Deus porque ainda existe igreja como essa. Aleluia. As pessoas perderam o temor de Deus. A vaidade está no meio. Antigamente, amados irmãos, as pessoas se importavam mais em agradar a Deus. Hoje as pessoas estão numa vaidade que chegou a um certo limite, que eu acredito que Deus não está mais suportando. Quando falamos de vaidade, aí muitos já pensam logo na mulher, né? O homem também tem vaidade, tanto quanto a mulher. Aleluia, né? E muitas das vezes a gente vê aí profeta fulano de tal ostentando carro importado, mansões. Aleluia. São charlatões da fé. E tem muita gente entrando no mesmo rol. Aleluia. Nós precisamos entender que nós somos aqui peregrinos, não somos daqui. Um dia nós vamos morar no céu. Aleluia. Glória a Deus. O que adianta, diz a palavra, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, missionário Marcelino, e perder a minha alma? Quantos naquele dia vão se surpreender? Aleluia. Porque é por misericórdia que nós fomos salvos. Não foi por merecer, não. Aleluia. Nós não merecíamos, mas Jesus foi tão bom. Jesus é um exemplo a ser seguido. Aleluia. Um exemplo de humildade, de renúncia. Ele deixou o trono. Diz a palavra que ele se esvaziou-se de si mesmo. Então ele deixou lá o trono, a glória, o poder, e se fez o que? Servo. Aleluia. Hoje, pastor Juarez, ninguém quer servir. Não quer ser servido. Quando o pastor diz, olha, vamos evangelizar, não aparece ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Quando o pastor diz, vamos fazer uma campanha de 7 dias de jejum e oração, ninguém aparece. Agora, se dizer, olha, a cantora fulana de tal chegou, né? O pregador que cospe fogo enche, lota as igrejas. E se for bem conhecido, pronto. Meus amados, é tempo de nós se unir.
Porque quando o Espírito Santo caiu, lá no dia de Pentecostes, ninguém estava com pensamento divergente um do outro, não. Diz a palavra que todos estavam unanimemente em um só propósito. Porque Deus, olha, meus amados, eu vou confessar, esse negócio de Espírito Santo cair numa pessoa e a pessoa fica dizendo: se você soubesse o que eu estou sentindo. Espírito Santo não faz acepção. Ele, quando ele cai, ele queima todos. Ele derrama o seu poder para todos. Assim foi lá no dia de Pentecoste. E muitos esperam por um grande avivamento, mas não querem se arrepender. É necessário se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. No que adianta eu estar aqui pregando a palavra de Deus e lá fora eu sou outra pessoa? Aleluia. Eu posso enganar o pastor Juarez, mas ao Deus que tudo vê, Deus que sonda e conhece o nosso pensamento, antes de mesmo nós falarmos, o Senhor, Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir. Muitas vezes se iludir. Não vamos nos iludir, meus amados. Deus quer, aleluia, renúncia no meio do seu povo. Um casamento, para dar certo, tanto o homem como a mulher, ela tem que ceder. Não adianta um lado só. É por isso que a gente vê tantos lares sendo destruídos, por causa do orgulho. Aleluia. Bem assim é no nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Lá o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas hoje hoje está difícil termos união, porque união verdadeira é quando o pastor chama: vamos fazer a obra de Deus, e você: estou aqui, pastor, para se somar com você. Mas não, prefere estar em casa assistindo novela. Aleluia. Jesus está voltando, meus amados irmãos, e eu tive a revelação do arrebatamento. Não pense que vai ter barulho, não. Vai ser silencioso. Muitos vão ser pegos de surpresa. Mas Deus nessa noite quer sarar. Deus quer sarar o seu casamento. Você não precisa fazer milhões de campanha, não. Renuncie. Aleluia. Ame a sua esposa. Ame o seu marido. Aleluia. Ame os seus filhos. Hoje a família está numa bagunça só, ninguém respeita ninguém. É marido desrespeitando a esposa, é esposa desrespeitando ao marido, os filhos não obedecem, porque vê os comportamentos dos pais, e por aí vai. Mas nós temos que renunciar. Quer ver um casamento sadio? Renuncie. Tira o orgulho. Não, eu errei também. Chegue lá, mande flores para sua esposa, dê um beijo nela. Bem assim é você, esposa, dê um beijo no seu marido, surpreenda ele todos os dias, que você não vai se arrepender desta dica. E olha que eu não sou casado, viu? Eu estou sendo aqui dirigido pelo Espírito Santo, e aquilo que Ele está mandando eu falar, eu vou falar. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas, amados irmãos, que o orgulho é tanto, aleluia, que não quer esperar Jesus. Aí o que acontece? Não espera Deus revelar ao pastor, porque na minha época assim, Deus revelava para pôr no ministério. Hoje não, hoje é apadrinhamento. Quantos não estão no púlpito e não fazem absolutamente nada, porque não foram chamados? Aleluia. E isso em grandes igrejas, né? Aleluia. E muitas das vezes aqueles que Deus chamou, mas a gente tem que respeitar e esperar a vontade de Deus. Porque, meus amados, quando Deus tem plano, pode passar, eu passei 30 e pouco. Aleluia. Bom é esperar, porque enquanto você espera, você amadurece. Você aprende muita coisa. E uma coisa que eu aprendi com meu Deus foi que tudo, qualquer luta, qualquer afronta, eu resolvo tudo, sabe aonde? Joelho. Aleluia. Tem alguém lhe afrontando? Use a arma que você tem tão poderosa, que você anda, ela está ao teu lado, que são os seus joelhos, né? Liga para o céu. Tem um hino antigo que dizia
Isso. O chão é o número e o joelho é o dedo. Com Jesus eu quero falar em segredo. Fecha a porta do seu quarto e fala que Ele resolve tudo. Não é ir para a delegacia, aleluia, glória a Deus. Mas delegacia de crente é o joelho no chão, aleluia. A sua causa, Deus, Ele peleja, glória a Deus. Amados, para finalizar, aleluia, glória a Deus. É um culto festivo. E a quarta e última atitude foi o hino que eu louvei: arrependei-vos. Tenho que me arrepender, porque é isso que eu prego. Para o homem obter a salvação, ele tem que se arrepender, reconhecer. Arrepender é o mesmo que se converter. E o que é se converter? É você estar num estado e passar para outro. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubar, você não rouba mais. Se você era bruto, você não é, porque Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas. Mas hoje as pessoas, aleluia, pastor Alvarez, se a gente escorregar e pisar no pé, aquela ovelha mansa vira um leão, com muita fome, aleluia. Mas nós precisamos renunciar. Esse é o evangelho que nós pregamos, né? É necessário que o homem se arrependa, que ele reconheça que ele é pecador, para aceitar Jesus, né? E eu quero conclamar aqui nesta noite: é tempo de se arrepender, porque o reino de Deus está chegando. Jesus está voltando e é necessário que o homem se arrependa, aleluia, porque o veículo que leva a Deus é Jesus, aleluia. E quando eu me arrependo, eu não vou fazer aquilo que eu fazia antes. E é por isso que muitos estão feridos dentro e fora da casa de Deus, porque ainda não se arrependeu. Porque quando nós compreendemos o mistério do Evangelho, o mistério do Evangelho está resumindo em uma só palavra, bem pequenininha: amor. Quando há amor, há perdão, né? Você se soma, né? Você quer o melhor para o seu irmão, você se sente menor do que ele, aleluia. Mas quando há o orgulho, aleluia, o orgulho faz o contrário. O orgulho paralisa a ação de Deus na minha vida. E se você, aleluia, está, aleluia, não querendo reconhecer os seus erros, comece a reconhecer agora, porque você só tem a ganhar, amados irmãos. O orgulho, como eu já disse, ele paralisa a ação de Deus na nossa vida. Deus quer operar na sua vida. Deus quer te fazer um vaso nas mãos dele. É necessário, se arrependa. Abra o seu coração. Eu digo sempre a Jesus, como eu estou orando: Senhor, me arrependo todos os dias. Aleluia. Nós somos pecadores remidos. Não quer dizer que nós não vamos estar fadados a pecar, não. Muitas das vezes, até a falta de paciência, muitas das vezes, nos sobrevém. Aí eu devia ter respirado e contado até 3. Mas aí tem um jeitinho maravilhoso que Jesus nos ensinou: perdoa, perdoa. Porque muitos só têm o dedo para apontar. Agora, para perdoar, abrace, perdoe. Porque é por este meio. Não torne o mal com o mal, não. Não pague o mal com o mal. Paga com o bem. Porque quanto mais você se humilha, Deus aparece. Quanto mais você desaparece, fique de trás da cruz aí, porque a glória é para Ele, meus amados. Louvado seja Deus. Deus está querendo sarar vidas aqui nesta noite. Eu não sei como é que está a tua vida. O que eu sei é que Jesus, através da sua palavra, Ele quer sarar. Ele quer sarar. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E antes de eu passar aqui para o pastor da igreja, eu quero orar.
por você que recebeu a palavra de Deus nessa noite. E ao mesmo tempo, amados irmãos, antes de vir, eu também quero fazer um apelo. Tem alguém aqui não crente? Levante sua mão. Não tem, né? Tem alguém aqui que não aceitou ainda Jesus? Amém. Todos são crentes, glória a Deus. Então, você é convidado aqui a receber esta oração. Se você tomou posse da palavra, Deus quer mudança na sua vida nesta noite. Deus quer operar na sua vida, aleluia. Não adianta deixar o orgulho te dominar. Destrua o eu sou, o eu faço. Jesus quer trabalhar na sua vida nesta noite, aleluia, glória a Deus. Deus quer fazer coisas tão tremendas na sua vida. Quando nós abrimos o nosso coração para que Ele faça morada, a nossa vida muda completamente. Amém. Vamos orar então. Glória a Deus. Vamos erguer as mãos em direção a Ele. Vem até aqui, glória a Deus. Jesus é fiel, aleluia. Deus é todo poderoso, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, aqui está o nosso irmão, Senhor, que foi impactado com a Tua palavra. Pai, a Tua palavra diz que sem mim nada podes fazer. Eu estou aqui apenas como instrumento Teu, ó Pai. Mas contempla esta vida nesta hora, Pai. Tu sabes, Senhor, o coração, as intenções, o dia a dia do Teu filho. Mas eu te peço nesta hora, meu Deus, que o Senhor venha cobertar ele com o Teu sangue. Que o Senhor venha livrar, Senhor. Porque este mundo é vil, este mundo é tenebroso, mas a Tua palavra, ela nos garante que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E eu creio, meu Senhor, que a Tua mão está estendida para ele. Toca nele agora, Pai, que ele não volte para casa do mesmo jeito que ele chegou, mas que o toque do Teu Espírito Santo nesta noite possa ser na vida dele agora, e que ele saia daqui regozijando, glorificando e exaltando o Teu nome, Pai. Sara toda a ferida, sara, Pai. Tu nos conheces por dentro, Pai, em nome de Jesus, a cada compartimento do corpo dele, Pai, da alma dele, seja tocada pelas Tuas meigas mãos, ó Pai. Nesta hora eu te oro, e desde já, ó Pai, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja. Glória a Deus. E uma coisa eu posso garantir: o Senhor vai crescer a obra, porque quem dá o crescimento é Ele, meu pastor. Aleluia. E eu vi nas Tuas mãos, a primeira vez que eu vim aqui, aleluia. Eu louvo a Deus, que Deus, Ele tem um momento certo para falar conosco. Ele tem algo grandioso na sua mão, e no tempo certo ela vai chegar, e é da obra de Deus. Não se preocupa, que o Senhor está na tua frente, e esta obra foi Ele quem abriu, e Ele vai te abençoar. E Ele diz ainda mais: não te preocupas com nada, porque eu cuido de tudo. Eu cuido daquele lugar, eu nem sei que lugar é esse, eu cuido daquele lugar, e eu vou fazer crescer. Eu não sei o que é, eu não conheço o pastor, estou aqui pela segunda vez. A primeira foi bem rápida, mas o Senhor, Ele diz que vai engrandecer. Aleluia, glória a Deus. Juntos, sempre juntos, o Senhor vai fazer algo tremendo. E no tempo certo, os frutos vão começar a brotar, a crescer e a amadurecer. O Senhor vai fazer coisas grandes. Levantem a cabeça e sejam enérgicos. O Senhor está dizendo. Não é para passar a mão na cabeça, não.
O Senhor conta com pessoas que têm coragem para fazer a obra de Deus. Porque muitos fazem por vanglória, mas o Senhor conhece os corações. E no tempo certo, Deus vai alargar as tendas. Outras congregações surgirão. E essa obra vai crescer, porque é de Deus. Não foi o homem quem abriu. Muitas das vezes tu olha para um lado, para o outro, Senhor, cadê o povo? Aleluia. Busca mais a minha presença, que eu quero me revelar. Eu quero dar as diretrizes. E no tempo certo as pessoas vão chegar, as pessoas enviadas por mim, no tempo certo. E aquele negócio, eu sou o dono. Ergue a subrinai. Eu vou fazer crescer. Aleluia. É um desejo do teu coração. Muitas das vezes até ajudar. Aleluia. Eu vou suprir. Eu vou enviar pessoas certas. E a obra vai crescer aqui. Em nome de Jesus. E está feito, eu quero agradecer a todos, né, por esta rica oportunidade. E que Deus continue abençoando teu servo, pastor Juarez, e a sua esposa. Sei que a obra de Deus é espinhosa. Muitas das vezes a gente faz tanto, a gente luta tanto, e depois vem a pessoa e pisa. Mas aí a gente lembra de Jesus. Ele foi esmagado para nos dar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. Eu não sei a vida de ninguém aqui, mas Deus diz que está entrando com providência. Aleluia. E é desse lado daqui, ó. Rebiassubia. Deus está entrando com providência dentro do lar e diz que vai dar paz. Vai dar paz, porque está tendo muita guerra. Mas o general de guerra que vocês vieram louvar aqui está na casa de uma de vocês. Aí eu não sei quem é, mas o Senhor sabe e vai entrar com providência. Ele disse que vai fechar a boca do leão. Tome posse. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.